Amém? Graças a paz, boa noite. Vamos orar? Pedir para que o Senhor fale conosco essa noite, através da palavra dele. Nós estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração a Deus. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos, coloque o teu coração diante do Senhor. Os irmãos que estão aqui, alguns irmãos também, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por mais esse dia de vida, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, nos guardado, Pai Santo. Muito obrigada, Senhor Deus, por nós estarmos aqui na Tua casa, ministrando a Tua palavra, Senhor. E eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, fala conosco essa noite, ó Pai, mais uma vez, Senhor, através da Tua palavra, através dos louvores, ó Deus. E eu quero pedir, Espírito de Deus, que o Senhor venha tocar em cada coração essa noite, ó Pai. Alcança os lares, alcança as casas, alcança os leitos de enfermidade, ó Pai. Alcança os hospitais, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém nos assistindo, ó Pai, que precisa de uma bênção, que precisa de uma resposta de oração, que precisa de uma cura, Senhor, que precisa de libertação, salvação, coloca as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que para o Senhor não tem distância, Senhor. Alcança, Senhor, cada coração essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos, ó Deus, esse culto, ó Pai. Consagramos cada casa, cada coração no Teu altar. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Gênesis facinho, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis 13, 1, que diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E partiu do Neguebe em direção de Betel, de um lugar para o outro, até que chegou ao acampamento que anteriormente, onde a primeira vez tinha construído um altar. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló acompanhava Abrão e também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, gerou uma desavença entre os pastores de rebanho de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então disse Abrão a Ló: Não haja desavença entre mim e ti, entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado até Zoar. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram, e Abrão ficou na terra de Canaã. Mas logo mudou o seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades dos vales. Ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente pecadores contra o Senhor. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Essa noite eu quero abrir o culto falando sobre a diferença entre ver e enxergar. Muitas pessoas, a maioria, eu creio, glória a Deus, enxergam. Mas poucas pessoas têm o quê? Visão. Não conseguem enxergar além daquilo que ela está enxergando. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que enxergavam e pessoas que enxergavam e tinham visão. Um grande exemplo está lá em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias fala para o ajudante dele: vai lá e vê se está chovendo, vê o que você vê no céu. E ele volta, e por 7 vezes Elias manda o ajudante dele. E ele volta e fala assim: eu vejo uma pequena nuvem
tem até o louvor, né? Do tamanho da mão de um homem. E por várias vezes ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí Elias fala assim, esse é o sinal que vai chover. Então naquele texto, em 1 Reis, o ajudante viu o quê? Uma mão. E Elias via a chuva chegando. E aqui no texto que nós lemos acontece a mesma coisa. Abraão e Ló estavam brigando porque eles tinham muito dinheiro. Muito dinheiro. O que a gente aprende aqui? Primeira lição. Que muitas vezes a gente acha que a briga tem porque tem pouco dinheiro. Não. Muitas vezes o muito dinheiro, a muita riqueza, a muita abastança também traz briga. Também traz. E aqui no texto estava acontecendo isso. E haja briga entre mim e você. Escolhe para onde você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou e viu as campinas do Jordão, bem regadas, bem irrigadas, bem bonitas. Ele falou, eu vou para lá. Ló escolheu com os olhos. Ló apenas enxergou. Ló não teve visão. Ao passo que Abraão, o que Abraão ainda? Ele não escolheu nada. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele descansava no Senhor. E ele sabia que aonde ele estivesse, o Senhor o abençoaria. E foi exatamente o que aconteceu. Tanto que mais para frente um pouquinho, não vou ler, no versículo 14, diz que depois que Abraão se separou de Ló, o Senhor chamou a Ló, Abraão, e falou para ele assim, olha daí de onde você está. Olha para o sul, olha para o norte, olha para o leste, olha para o oeste, e todas essas terras eu vou te dar. E você será bendito em todos os lugares. E a sua descendência será como os grãos de areia, se é que você pode contar. E o que nós aprendemos aqui? A bênção de nós enxergarmos de acordo com os olhos do Senhor. A bênção de nós não olharmos apenas aquilo que nós estamos vendo e sabermos que Deus está cuidando além. Abraão descansou. Ele falou, tem um Deus que cuida de mim. Eu não preciso me preocupar se Ló vai para o melhor lugar. Aonde eu estou é o melhor. Por isso que Deus falou para ele, Abraão, olha de onde você está. Olha, eu vou te dar o melhor. E essa noite o Senhor fala isso para mim e para você. Essa noite para você que está aí na sua casa, para mim que estou aqui. Olha, a sua situação hoje, como está? Olha de onde você está. O Senhor quer te abençoar. Eu tenho que fazer o quê? Entregar minha vida para o Senhor, obedecer à voz do Senhor, assim como Abraão fez, e descansar no Senhor. Estamos em pandemia? Estamos, mas o Senhor está cuidando. Amém. Que nós não venhamos olhar somente o problema, mas que nós venhamos a ter visão e saber que o Senhor está além do problema, além da dificuldade, além da enfermidade. Nós temos um Deus que cura. Que nós possamos ser como Abraão. Ele nem se importou, pode escolher. Eu sei que o Senhor está comigo. E que essa possa ser a nossa posição essa semana. O Senhor está conosco. E talvez você que está essa noite me ouvindo, ainda não tenha certeza que o Senhor está com você. Será que o Senhor está comigo em todos os lugares? Entrega a tua vida para Jesus. Deixa Jesus, a tua família, entrega o teu trabalho, entrega a tua saúde, tudo aquilo que você tem nas mãos do Senhor e deixa Ele cuidar. Porque aquele que confia no Senhor descansa nele. A palavra do Senhor, para terminar, fala lá no Salmo 37, assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. E assim você vai ter visão. Você não vai somente enxergar. Em tudo que você olhar, você vai ver a bênção do Senhor e saber que o Senhor, ele transforma maldição em bênção. O Senhor transforma a vergonha em honra. O Senhor transforma aquela que está sozinha, a palavra de Deus fala, Ele faz assentar em família. O Senhor transforma aquele que está sozinho, Ele coloca no meio da família. Aquele que está lá no monturo, o Senhor levanta e faz assentar sobre os reis. E é essa a palavra do Senhor. Basta que nós tenhamos visão. Que nessa noite
Daqui a pouquinho a gente vai louvar. Nós vamos um cântico que fala assim, eu gostaria de já estar chamando o grupo de louvor. Um cântico que fala assim, abra os olhos do meu coração. Que eu e você não possamos enxergar somente com os nossos olhos. Coração enxerga, pastor, coração enxerga. Peça para o Senhor abrir os olhos do seu coração, para que você possa ver além daquilo que está na nossa frente. Amém? Deus abençoe e vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, louvando a Deus, porque eles podem impedir muitas coisas, que eu sempre falo. Uma vez uma pessoa, ela ficou meio angústia comigo, com uns problemas, eu falei sobre Jesus, e ela falou que, olha, não fala mais comigo. Eu falei, tudo bem, eu não falo mais com você, mas uma coisa você não pode me impedir, de orar pela sua vida. E hoje ela fala comigo normalmente, mas nós temos que ter isso. Temos que sempre buscar. Tudo pode tentar impedir com que nós adoremos a Deus, louvemos a Deus, mas a única pessoa que pode impedir o nosso louvor a Deus somos nós mesmos. Nós vamos glorificar o nosso Senhor em nome de Jesus.
Salmo 7, a palavra diz: assim que já não sois escravos, servos, senão agora que já sois livres, sois do Senhor, e como sois do Senhor, sois herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiros da eternidade, herdeiros de viver na glória. Deus nos garante que ao nos libertar, a nos fazer livres, nós estamos aptos a estar com Ele para sempre. E esse Deus, esse Jesus, que nos livra, nos tira todo medo, toda dor, toda armadilha que muitas vezes é lançada contra as nossas vidas, na qual nos fazemos e nos deixamos escravizados por elas. E esse louvor fala que nós não somos mais escravos do medo, porque nós somos filhos de Deus. E se tu e eu acreditamos que somos filhos de Deus, nós temos essa esperança de que vamos estar com Ele para tudo e para sempre, porque Ele é que nos livra. A liberdade vem dele. A liberdade não é essa liberdade que o mundo nos fala de ser livre, senão a liberdade de poder adorar a esse Deus maravilhoso que entregou o próprio Filho para que todo que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então vamos louvar, e se algum de nós sentindo no coração de essa é algo que nos está deixando escravo, nós vamos louvar com mais altura, com mais volume, dizer: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E quando declaramos isso, nós falamos, nós colocamos com as nossas bocas, com a nossa língua, nós declaramos: eu sou filho de Deus. Oh
louvor. E pedimos ao Senhor agora, Pai, fala conosco, mais uma vez através da Tua palavra. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos podem se assentar. Glória a Deus, irmãos. Amém? E esse louvor que nós cantamos fala que nós somos filhos de Deus, que nós não somos mais escravos do medo. E infelizmente, quantos cristãos nós temos hoje ainda escravos do medo? E muitas pessoas, no momento de dificuldade e de problemas, o medo é algo terrível. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre medo. Eu gostaria que você abrisse, quero que você abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo de número 8, versos 23 ao 27, nós vamos ler um texto aqui do momento de medo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. E espero que você não tenha medo de falar do medo, porque às vezes as pessoas têm medo até de falar do medo, mas nós precisamos falar do medo para vencermos o medo, porque senão o medo vence a nossa vida e nós ficamos refém dele. Todos acharam? Mateus 8, eu vou ler do verso 23 em diante, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que tem medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar se acalmou, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Esse trecho aqui da palavra do Senhor, ela fala de um momento bem marcante na vida dos discípulos, que diz que Jesus entrou naquele barco, e os discípulos entraram com ele naquele barco, estão indo, navegando, e de repente aparece uma grande tempestade, aparece um grande momento difícil na vida daqueles discípulos, e Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Jesus está ali porque Jesus também tem o direito de dormir. Hoje não mais, porque ele está com o corpo glorificado do lado do Pai, mas naquele tempo Jesus estava aqui na terra como homem. Ele se fez homem para poder estar comigo e com você. Acho interessante uma história, uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás, que o mundo é assim, como se um homem tivesse uma formiga, tivesse feito um formigueiro, né? E está ali, e Deus formou tudo aquilo ali, e Deus começava a ver aquelas formiguinhas indo abismo abaixo para morrer, e Deus gritando com as formiguinhas: formiguinha, cuidado, vocês vão morrer. E para as formiguinhas a voz de Deus era como trovões, elas não entendiam. E Deus, ele falou para o próprio Filho: Jesus, você vai ter que se fazer formiguinha, vai ter que ir lá no formigueiro e falar a língua do formiguês com eles, para eles poderem entender, sabe? Jesus fala para você e para mim hoje, né? Eu vim aqui para te salvar, então você não tem que ter medo. E aqueles homens estavam naquele barco, de que maneira? Atemorizados, passando um momento muito difícil, e eles começaram ali gritar, quem sabe, um com o outro: vamos fazer, que vamos fazer, e foram acordar Jesus. E quando eles acordaram Jesus, Jesus olha para ele e fala: poxa vida, estão com medo por quê? Eu estou com vocês dentro do barco. E muitas vezes, irmãos, nós temos Jesus na nossa vida, Jesus no nosso barco, mas nós também temos as realidades que aqueles discípulos tinham. E quem sabe hoje você olha para tudo que está acontecendo, para esse problema que está acontecendo, para essas dificuldades que estão acontecendo, e muitas vezes o medo vem
o temor vem, mas o que eu quero falar para mim e para você é que Jesus está conosco nesse barco. Amém? Muitas vezes você pode perguntar: cadê você, Jesus? Está dormindo? Como os discípulos viram Jesus dormindo ali. Mas Jesus acordou e Jesus perguntou para eles: por que tanto medo? Irmãos, e muitas vezes em nossas vidas, eu falo até de mim mesmo: por que tanto medo, Nelson? Se Jesus, Ele está juntamente conosco, se Jesus está no controle de tudo, se Jesus está no barco. Mas o medo, irmãos, o medo é algo terrível. O medo, ele traz consequências na vida das pessoas e consequências terríveis. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre isso, sobre as consequências que o medo pode trazer nas nossas vidas. E a consequência que o medo trouxe na vida de muitos homens na Bíblia, e que foi nos deixado para nós olharmos, para nós aprendermos e trazermos para as nossas vidas e aplicarmos em nossas vidas. A Bíblia é para isso. A Bíblia é para nós olharmos, conhecermos a Deus, vermos as pessoas que acertaram e andar como elas andaram, ver as pessoas que erraram e não andar como elas andaram. A Bíblia é simples, é fácil sim, o entendimento. Tem muitas pessoas que falam: eu leio a Bíblia e não entendo nada. Você não entende nada? Peça direção do Espírito Santo de Deus. Peça para Ele: Senhor, fala comigo. Seja tão aplicado na Bíblia como muitas vezes somos aplicados em outras matérias em nossas vidas. E aí nós vamos entender o que a Bíblia nos ensina. Eu quero falar sobre essas consequências. E a primeira consequência que eu quero falar, que são várias, mas se eu conseguir falar todas, tudo bem, senão eu falo as principais, é que o medo, ele nos aprisiona nas circunstâncias. O medo é terrível. E lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17, conta a história ali de Davi e Golias. E o povo de Israel estava em guerra com os filisteus, e de repente apareceu quem? Apareceu um gigante chamado Golias. E o povo e o gigante falou: olha, não queremos guerra entre todos os homens, eu quero só um homem para lutar comigo. E eu quero que você entenda uma coisa: o diabo, ele é astuto. Por isso que o diabo não quer que eu e você vivamos de que maneira? Em comunhão. Por quê? Porque ele quer nos pegar individualmente para lutar conosco, para nos derrubar. E aquele gigante ali, ele começou a falar: cadê? Tem algum homem aí? Tem algum valente aí? E a palavra do Senhor fala que ele era bem grande. Alguns estudiosos dizem que ele tinha 2,99 metros, 3 metros de altura. Era um cara equipado, um cara forte, um cara preparado para a guerra. E ele começou a fazer o quê? Amedrontar. No capítulo 17 que eu leio aqui, no verso 23 e 24, Davi estava chegando ali, que o pai de Davi pede para que ele vá até ao lugar de guerra, levar alguns queijos para os irmãos, ver como estava a situação. E de repente, quando Davi chegou, aquele gigante estava afrontando, e diz que os homens, todos os soldados, os irmãos de Davi, todos os outros guerreiros, correram, estavam morrendo de medo do gigante. Então, o medo, ele faz algo em nossas vidas. O medo nos aprisiona nas circunstâncias, irmãos. E aí o medo faz o que com a pessoa? Deixa a pessoa totalmente angustiada. Aqueles homens estavam como? Angustiados. Então o medo nos aprisiona em circunstâncias e nos torna pessoas o quê? Angustiadas. O medo, ele aprisiona nas circunstâncias e impede que as pessoas consigam avançar. Pode ver, aqueles homens estavam no barco do texto que eu li, começou a tempestade e eles ficaram como? Angustiados, começaram a gritar ali dentro do barco: o que nós vamos fazer agora? E não sabiam o que fazer. Então o medo, ele nos torna pessoas angustiadas. O medo, ele nos impede de conseguirmos avançar. A pessoa fica travada, fica parada. Nos tornamos prisioneiros do medo. E que nem hoje existem muitas pessoas, infelizmente, muitos crentes, infelizmente, prisioneiros do medo. Foi implantado o medo. Não estou aqui para falar de sistemas nem nada, mas infelizmente o sistema que estão colocando sobre a humanidade é um sistema de medo. E o povo conseguiu ficar com medo, aprisionado, tá? E o inimigo, ele é astuto, e ele vem
E ele coloca, e as pessoas se tornam o quê? Prisioneiras do medo. E quando nós nos aprisionamos do medo, como eu marquei aqui, nós ficamos cheios de dúvidas. O medo faz isso. A pessoa fica cheia de dúvida. Será que é? Será que não é? Ai, eu vi, assisti canal tal, falou isso. O repórter tal falou aquilo. O outro falou aquilo. E ela fica cheia de dúvidas. Porque o medo faz isso. O medo aprisiona a pessoa e deixa a pessoa cheia de dúvidas. Será que é? Será que não é? Vou? Não vou? Pode ver, o medo é assim. O medo deixa a pessoa cheia de dúvidas. Se você estiver num lugar, né, eu tenho medo de altura, não gosto muito de altura. Então quando me colocam em algum lugar bem alto, eu fico cheio de dúvida. E agora? Eu tento ficar bem longe com medo de cair. Mas, de repente, se eu estiver num prédio, esse prédio começar a pegar fogo, meus irmãos, eu não vou poder ter dúvida. Eu vou ter que me safar daquele lugar ali. Então o medo, ele nos aprisiona e deixa cheio de dúvidas. O medo, ele nos torna pessoas o quê? Fracas. O medo nos torna fracos. Ficamos fracos perante qualquer situação, seja ela qual for, irmãos. Pode ser a situação mais, olhando assim, você fala mais tranquila possível, mas o medo nos faz ficar fracos. Pode ver. Tem pessoa que tem medo de dirigir. Todo mundo dirige. Quem dirige fala, mas a pessoa tem medo de dirigir. Pega a pessoa assim, põe a pessoa no volante, que a pessoa chega, ela quase morre. Torna o medo sobre aquilo ali, torna a pessoa o quê? Fraca. Sabe? Um dia eu cheguei aqui na igreja e uma pessoa me procurou. Ai, pastor, pelo amor de Deus, pastor, e agora o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer o quê? Olha aqui na frente da igreja, vem ver. O que era? Tinham feito um trabalho de macumbaria. Foi o que nós vamos fazer? Só um minuto. Aí entrei aqui dentro, peguei um saco de lixo, peguei a vassoura e a pazinha e fui lá. O que é isso? Eu falei, a gente vai jogar no lixo, vamos limpar, porque isso aqui daqui a pouco começa a feder aqui, vai feder, né? Vamos jogar fora, porque isso aqui, a Bíblia fala no Salmo 91 que mal nenhum chegará à sua tenda. Irmãos, não sei se eu não tivesse chego aqui naquele dia, acho que a pessoa ia morrer do coração, com medo. Então, porque o medo faz isso, o medo faz com que a pessoa, ela se torne fraca perante a situação, e vulnerável. O medo faz a pessoa ficar como? Vulnerável. A pessoa vê qualquer circunstância, o medo leva a pessoa a ficar uma pessoa vulnerável. E aqueles homens ficaram assim, soldados guerreiros, soldados valentes, mas quando viram o gigante, ficaram como? Com medo. E Davi chegou e falou, não, olha bem, por que Davi enfrentou? Por que Davi venceu? Porque Davi não teve medo. O medo tornou Davi um vitorioso. Uma pedrinha apenas derrubou um gigante. Então, a primeira colocação minha nessa noite é que o medo, ele aprisiona as pessoas nas circunstâncias. E quantas pessoas aprisionadas por causa do medo? Por causa do medo. Foi implantado um medo terrível na vida da pessoa. E o diabo, ele é astuto em fazer isso. Ele é astuto em nos aprisionar no medo. Outra colocação é de que o medo, ele turva a nossa visão. O medo, ele consegue nos impedir de ver as soluções para a nossa vida. Ele turva a nossa visão. E lá em 2 Reis, capítulo 6, conta a história ali do profeta Eliseu. Ele diz que o rei da Síria, ele fazia planos contra Israel, e Deus falava tudo para Eliseu. E aí Eliseu chegava lá para o rei de Israel e falava assim, não vai para tal lugar que tem uma armadilha preparada para você ali. E não ia. Aí o rei da Síria não conseguia nada contra Israel. Várias vezes, até que o rei da Síria ficou muito bravo. Falou, olha, peraí, quem está delatando nossos planos aqui? Ele falou, não tem ninguém delatando, tem um profeta chamado Eliseu. E Deus fala os planos, todos nossos, para esse homem. E aí foram para cima de Eliseu, para tentar matar Eliseu. E disse que naquela manhã, o moço de Eliseu, ele acorda, e quando ele olha, ele vê um exército cercando a casa deles.
E ele morre de medo. E ele sai correndo. Eliseu, e agora o que eu faço? O que está acontecendo? Tem um exército ali nos cercando. Eliseu fala: poxa, você não está vendo? O quê? Atrás do exército dele, você não está vendo o que está acontecendo? Não consigo ver. Senhor, abre os olhos dele. E o exército de Deus estava cercando todo o exército inimigo. Então, porque o medo faz com que nós não vejamos soluções para a nossa vida. A pessoa olha e acha que aquele problema, que aquela dificuldade é o fim da reta, é o fim da linha, não tem mais solução. Mas por causa do quê? Do medo. Olha como o medo, ele é terrível. Então, o medo, ele turva nossas vidas e faz a pessoa ficar desorientada sobre os passos que ela tem que tomar. Aquele rapaz ficou desorientado. A hora que ele viu o exército, saiu correndo que nem doido para falar ali com Eliseu. Então, o medo, ele turva a nossa vida vista de uma tal maneira que nós não conseguimos ver os sinais de Deus. Deus mandando vários sinais para nós. Não tenha medo. Mas o medo faz com que nós não venhamos a enxergar nada. Ele turva nossas vistas. E quando nós olhamos somente pela ótica do medo, nós perdemos a capacidade de lutar, perdemos a capacidade de resolver nossos problemas. Por quê? Eu olho pela ótica do medo. Então, eu quero estar colocando para nós as circunstâncias que o medo pode trazer nas nossas vidas. E o medo, ele nos ofusca a nossa vida de uma tal maneira que cada vez nós vamos ficando mais fracos, nos sentindo mais vulneráveis. Não conseguimos enxergar uma saída. Tudo é um problema. Não sei se aconteceu isso com você já. Aí você olha assim, pequenas coisas. Nós olhamos para aquilo ali e aquilo se torna algo grande, enorme. Sabe, turva a nossa vista. Não conseguimos enxergar uma saída, não conseguimos enxergar uma solução, mas tudo isso por causa do medo. O medo, irmãos, ele faz com que a nossa confiança em Deus seja corroída. A pessoa com medo, ela começa a questionar a Deus. É tanto medo na vida dela que ela começa a questionar. E os discípulos, eles conviveram com Jesus muito tempo, estavam com Jesus ali, tinham visto milagres, e eles começaram a questioná-lo. Em Marcos, eu marquei aqui em Marcos 4, é o mesmo texto, e eles olham para Jesus e falam: Senhor, você não importa, você não se importa com nós não? Não está vendo que o barco vai afundar? O medo faz com que as pessoas, elas deixem de confiar na bondade de Deus. Começa: será que Deus está vendo? Será que Deus vai ajudar? Será que Deus não vai ajudar? Mas por causa do quê? Por causa do medo. Então o medo, ele corrói a nossa confiança em Deus. O medo, ele fez isso com os discípulos. Se fez com os discípulos, irmãos, se fez com os discípulos que andavam com Jesus do lado dele, imagina comigo e com você. Se nós deixarmos, o medo, ele nos domina. O medo também, ele enfraquece a nossa memória. O medo, ele traz uma amnésia espiritual. Sabia disso? Lá em Números, no capítulo 13, conta a história de 12 espias. E esses 12 espias, o povo tinha saído do Egito, Deus tinha uma promessa para o povo de Deus, uma terra abençoada. O texto fala, todo mundo prega, uma terra que emana leite e mel. Uma vez uma pessoa veio perguntar para mim: me explica o que é isso, pastor? Uma terra que emana leite e mel é uma terra muito boa, que tudo que planta dá. Ou vamos supor assim, uma terra igual o nosso Brasil. Brasil, se você plantar feijão ali na calçada ali, semana que vem tem um pezinho de feijão. O que planta dá. E essa terra era uma terra muito boa, a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. E o que acontece? Moisés manda os 12 espias, um representante de cada tribo, para ir ver aquela terra, para ver como era. E eles ficaram ali 40 dias espiando a terra. E quando eles voltaram, Josué e Caleb falavam: não, a terra é muito boa, a
terra é excelente, tem uns gigantes lá, mas nós derrotamos aqueles gigantes e acabou. Mais 10 espias começaram por causa do medo. Não, lá tem gigantes, nós não vamos conseguir, eles vão nos comer como se nós fôssemos pão. Os outros dois falaram: não, nós que vamos engolir eles como se fosse pão. Não, mas aos nossos olhos, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos, somos pequenos demais. Por causa do quê? Por causa do medo. Eles tinham andado, irmãos, eles tinham acabado de vir, passado o tempo, eles viram o mar vermelho se abrir. Olha que coisa! Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram codornizes descer dos céus, eles viram o maná, eles viram tirar a água da rocha. Olha quantos milagres que eles viram. Só que quando eles chegaram para ver a terra prometida, o medo fez com que aqueles homens fizessem o quê? Tivessem uma amnésia espiritual, se esqueceram de tudo. É como esses discípulos, eles estavam com Jesus no barco, tinham andado com Jesus, viram Jesus fazer milagre, viram Jesus curar, mas na hora que veio o medo, veio na vida deles uma amnésia espiritual, esqueceram. E muitas vezes em nossas vidas, o que acontece conosco? Nós nos esquecemos, temos amnésia espiritual. Irmãos, se eu for enumerar todos os livramentos que Deus trouxe para a minha vida, eu vou falar só da minha vida, para a minha vida, eu ia ficar umas 2 horas aqui contando contar cada história de cada livramento. Deus me curou, Jesus me libertou. Eu tentei de tudo quanto é maneira, libertação, eu não conseguia. Jesus me libertou, Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha história. Jesus, Ele fez milagres assim que quando conta as pessoas falam: não pode ser. Hoje quando as pessoas olham para mim, eu não gosto nem muito de contar, porque as pessoas falam: não é verdade. Se a minha própria esposa, quando ela me conheceu, eu falava algumas coisas para ela falava: não pode ser. Eu falei: então um dia eu vou levar você. Aí você pergunta lá para o irmão, você pergunta para o outro, e as pessoas vão contar para você quem eu era, o que Jesus fez na minha vida, onde Jesus mudou. E Jesus mudou. E quantas coisas que Jesus faz. Quem já recebeu o milagre de Jesus aqui? Aleluia. Quem já recebeu a bênção de Jesus aqui? Quem teve a vida transformada por Jesus aqui? Então por que tem medo quando chega o próximo problema? Se Jesus já resolveu tantos. Agora vou perder meu emprego, o que vai ser? Jesus já deu 2, 3, Jesus já mudou várias circunstâncias, e a pessoa está preocupada. Jesus já mudou a história, a pessoa está preocupada. Mas o porquê? Porque nós temos uma amnésia espiritual. O medo traz uma amnésia espiritual, onde as pessoas esquecem de todas as bênçãos que Deus já fez na vida dela. Fez com esses homens aqui, irmãos. Por que não vai fazer comigo, não vai fazer com você? E nós não podemos esquecer daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Aqueles homens ali esqueceram. Olha como o medo é terrível. O medo faz nós esquecermos as maravilhas de Deus. Será que você se esqueceria se Deus abrisse o mar para você passar? Não, Marcelo que é surfista, Deus abrisse o mar e falou: mas Senhor, não vou nem precisar de surfando. Não, você vai andando pelo meio do mar. Nem ia esquecer. Irmão, olha, eu vou contar algo para vocês, e para vocês verem como nós não podemos esquecer das maravilhas do Senhor. Uma certa feita, tem um lugar aqui em São Bernardo que chama a Cabeça da Vaca, é lá no Ferrazópolis. E lá eu tinha que resgatar um rapaz naquele lugar, e eu fui com a minha Kombi, tinha uma Kombi, eu fui com a Kombi, e no meio peguei o rapaz, estou trazendo aquele rapaz para resgatá-lo, e no meio do caminho a Kombi quebrou, sabe? A Kombi quebrou, e eu falei: o que eu faço agora? E eu fui lá e orei para Deus, falei: Senhor, põe a mão nessa Kombi, Senhor Deus, me tira daqui, sabe? Me leva pelo menos para que eu consiga chegar até o mecânico. E eu orei naquela Kombi, sabe, irmãos? E fui lá e dei partida, a Kombi pegou de novo, e eu fui embora. Eu fui até o lugar que eu tinha que ir, lá em Ribeirão Pires, de São Bernardo eu fui para Ribeirão Pires, deixei o rapaz onde eu tinha que deixar e voltei para Santo André. E quando eu cheguei em Santo André, o meu amigo mecânico estava fechando a oficina, eu dei a mão para ele, ele pegou e parou, falei: preciso colocar a Kombi aí para você ver. A hora que eu coloquei a Kombi dentro da oficina, a Kombi parou, morreu.
E ele é um crente também. E aí eu contei para ele, falei, olha, eu estava lá num lugar assim, a Kombi parou, eu fui lá e coloquei a mão na Kombi, eu orei, pedi para Deus me trazer até, né, um local, um mecânico, e Deus me trouxe até aqui e morreu. Eu falei, então vamos ver. Na hora que ele levantou a tampa da Kombi, ele falou, não, é mentira, essa Kombi não estava andando, Nelson. Só acredito que você entrou aqui com ela funcionando, sabe? A tampa do distribuidor estava pendurada, quebrou no meio, rachou, tá? Então, quem conhece mecânica sabe o que eu estou falando. A tampa do distribuidor para lá e para cá, um pedaço, para não funciona, irmão. É as velas que estão ali, tudo ligada, a bobina. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, eu orei a Deus e falei para ele, Senhor, me tira daqui, eu nem tinha visto o que era, estava tão escuro, me leva até o mecânico. Ele falou, mas você é burro mesmo, né? Ele falou para mim, não sabe nem orar. Eu falei, por quê? Por que até o mecânico? Você não pediu para Deus te deixar até você vender essa Kombi ela funcionando? Não? Então, irmãos, olha o que Deus fez. Então, como que eu posso, no momento de dificuldade, esquecer de um Deus que fez isso? Isso, uma de muitas coisas do que Deus fez e Deus faz, sabe? Quando um dia acabou a gasolina no meu carro, eu estava orando a Deus, Senhor, enche esse tanque, nunca mais acaba, não encheu não, irmãos. Eu orei, porque Deus não deu certo, porque estava fácil de arrumar. Porque quando você está no meio do impossível, de uma situação difícil, Deus te tira, Deus te livra. Amém. E nós não podemos esquecer disso. Então o medo, ele faz o quê? Ele faz com que as pessoas, elas tenham amnésia espiritual. Se esquecem do que Deus já fez. E Deus faz, irmãos. Tá? Eu conheço um Deus que faz. Um Deus que ele faz proezas para que nós não esqueçamos. Para que nós olhemos e falemos assim, é Deus mesmo. Como que pode acontecer um negócio desse? Porque Deus, ele se preocupa, Deus, ele cuida de mim e de você, com milagres. Então, irmãos, não deixe o medo fazer com que eu e você tenhamos o quê? A memória, né, espiritual com amnésia. Não, eu não posso esquecer daquilo que Deus fez na minha vida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então não posso esquecer. Então não se esqueça. Lembra no momento da dificuldade, no momento do problema, no momento do medo. Lembra do que Deus já fez. Lembra dos livramentos que Deus já deu. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu tenho certeza, se eu precisar de qualquer solução de Deus, estiver num lugar e não tiver jeito de sair daquele lugar, Deus, ele dá um jeito e tira você dali. Amém. Deus, ele faz, irmãos. Deus, ele é poderoso para isso. Deus, nosso Deus, ele não é um Deus de brincadeira. Nosso Deus é um Deus que muda pessoas, é um Deus que muda circunstâncias, sabe? Para ele abrir o mar vermelho, como abriu ali, para ele não é nada. Para ele fazer maná descer dos céus, para ele não é nada. E o medo faz isso. O medo faz com que as pessoas esqueçam do poder desse Deus. O medo faz com que as pessoas deixem, né, de lado tudo o que já aconteceu e não creiam que Deus, ele pode fazer novamente. Deus, ele pode fazer tudo em nossas vidas, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, o que você precisa de Deus hoje? Qual o medo que você tem? Creia que o Deus que abriu o mar vermelho, que abriu portas, Deus, ele continua fazendo milagres. Deus, ele continua abençoando. Deus, ele continua mudando. Deus, ele continua transformando vidas em nome de Jesus. Então, o medo, ele cria essa forma na nossa vida, essa amnésia espiritual. Então, não permita que o medo te faça esquecer das bênçãos do Senhor na sua vida. E como vencer então esse medo, pastor? Falou tanto do medo, que o medo, ele aprisiona nas circunstâncias, que o medo, ele turva a nossa visão, que o medo, ele corrói a nossa confiança em Deus, o medo enfraquece a nossa memória, nos traz essa amnésia. Então, como que eu vou vencer esse medo? Irmãos, nós vamos vencer esse medo, olha aqui, ó, através da palavra do Senhor. Porque Jesus, o tempo todo, ele nos encoraja a continuarmos. Em vários textos da Bíblia, Jesus, ele traz o que para nós? Como ele falou para esses homens aqui, né? Estão com medo do quê? Não tem que ter medo.
E o tempo todo na Bíblia, Jesus, ele fala, encoraja, ele nos encoraja a prosseguirmos, né? Tem um louvor que fala, quando tudo diz que não, né? Sua voz me encoraja a prosseguir. É muito bonito, mas a pessoa foi lá na Bíblia e olhou e falou, poxa vida, a voz do Senhor nos encoraja. E aqui, em Mateus 10:31, fala assim, portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Olha o que Deus está falando. Não, Jesus falando para nós, não tenha medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Por quê? Se Jesus cuida dos passarinhos, se Jesus cuida, né, dos animais, por que Ele não vai cuidar de mim e de você? Será que algum passarinho, que está falando aqui, ele vai dormir com medo de no dia seguinte não ter comida? Não, ele vai dormir simplesmente, ele vai dormir. Então, não tenham medo. Deus, ele fala para nós, vocês valem muito para mim. Eu e você, nós temos que entender que nós valemos muito para Deus. Às vezes nós não valemos nada para nós mesmos, olhamos para nós e não valorizamos aquilo que nós somos, mas para Deus nós somos muito valorosos. Como cantou aqui no louvor, né? Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que o seu filho, você que é pai, você que é mãe, ele não tem medo, ele confia em você. Os filhos, quando são crianças, ele vê o pai, vê a mãe, tem toda a confiança. Se você pegar qualquer criança e colocar aqui em cima, aqui, falar para ela pula, fizer assim, o que a criança faz? Ela pula, irmãos. Tem um doidinho lá na minha casa, lá, que ele vem que nem um touro louco, né? Ele correndo e pula. Tem 2 anos, ele pula, ele vem para cima da gente, ele pula, ele pula e fala, se vira para me segurar. Então, se nós que somos maus, a Bíblia fala, sabemos das coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Então, nós valemos muito para Deus. Então Deus, ele nos encoraja, ele fala para nós, olha, vocês não tenham medo, porque vocês valem muito mais do que qualquer coisa para Deus. Amém? Deus, irmãos, ele morreu por mim e por você naquela cruz. Aqui também tem outro texto em Mateus 6:25, diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao comer ou beber. Então Deus, ele fala para nós, olha, não tenha medo, não se preocupa, continua crendo, continua fazendo aquilo que você tem que fazer, que eu cuido de você, eu guardo a sua vida. Então, Deus, muitas vezes as pessoas estão preocupadas, e é preocupante, só que eu não posso deixar com que o medo me leve a um estresse, onde eu não vou conseguir ver, né, uma saída, uma solução de Deus para a minha vida. Eu tenho que crer. É difícil, mas eu não posso deixar a minha vida ser dominada pelo medo. Aqui fala assim, olha, em Lucas 8:50, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. O que está acontecendo aqui? É Jairo. Jairo, ele vai atrás de Jesus, um dos homens da sinagoga ali, ele vai atrás de Jesus, querendo uma cura para sua filha. E quando ele está ali, de repente chegam uns homens e falam para ele, ó Jairo, não perturba mais Jesus não, que a sua filha morreu. E Jesus olha para ele e fala assim, Jairo, não tenha medo, crê somente e ela será curada. Ele poderia ter falado para Jairo, olha lá Jairo, ela será curada. Mas o que ele falou para ele? Não tenha medo. Por quê? Porque ele sabia que o medo de Jairo poderia fazer com que Jairo ficasse aprisionado nas circunstâncias ali que estavam acontecendo. Ele sabia que se Jairo ficasse com medo, a visão de Jairo ia ficar turvada, ele ia ficar aprisionado naquela situação. Ele sabia que se Jairo ficasse com medo, Jairo não iria confiar em Jesus naquele momento. Então ele fala para Jairo, Jairo, não tenha medo. E Deus, ele fala para nós nessa noite, não tenha medo.
Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está à frente de tudo, porque o medo, ele é terrível. E por último, em Mateus 14, 27, Jesus fala: coragem, sou eu, estou aqui, tenha coragem, não tenha medo, eu sou com você por onde você for, eu cuido da sua vida, eu guardo a sua vida. Então nessa noite, nós temos que olhar para Jesus, olhar para todas essas circunstâncias. Se fosse num momento em que não tivesse gravação, tinha muito mais para falar, senão fica muito extenso no vídeo. Mas o medo, ele fez e faz com que muitas pessoas se desesperem. Muitas pessoas já tiraram a própria vida por causa do medo. Muitas pessoas, por causa do medo, pararam, travaram sua caminhada por causa do medo. Muitas pessoas, por causa do medo, perderam a bênção do Senhor. E o medo, ele é terrível. E hoje em dia, temos a síndrome do pânico, temos a síndrome do medo. Pode ver. E é isso que aterroriza as pessoas. Mata muito, irmãos, mata muito. Muitas pessoas estão acabadas por causa do quê? Do medo. Então o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele sabe onde lidar com as pessoas. E ele vem sempre nessa estratégia de trazer o medo contra nossas vidas. O medo do amanhã. O medo do que vai acontecer. Mas Deus fala para nós, né? Não seja escravo do medo. Você é filho de Deus. E por último, como nós cantamos, o medo, ele escraviza. O medo torna as pessoas escravas. Amém? Tem pessoa escrava. Tem pessoa que tem tudo. Como a pastora falou no começo, que de desavenças não se tem só por causa de falta de dinheiro. Tem também por muito dinheiro. E muitas pessoas têm muito dinheiro, têm toda a condição do mundo, mas elas são escravas do medo. Vivem encarceradas, têm medo de tudo. Tudo que você fala para a pessoa ela tem medo. Então o medo escraviza. O medo nos torna pessoas travadas, paradas. Então nessa noite eu gostaria de orar por nós. Como nós cantamos, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. E fala assim, Jesus, ele fala assim: eu vou para o Pai, mas vou deixar para vós outro, o Espírito Santo. Ele fala assim: foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E Jesus, ele falou o que para nós? Então eu passo para vocês esse mesmo poder, olha que coisa, e essa autoridade Jesus passou para nós. Então nós não podemos nos tornarmos escravos do medo. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Ele nos deu poder para expulsar demônios, para orar sobre os enfermos eles serem curados, para pisar nos serpentes, escorpiões. Se fizerem mal algum para nós, diz que mal algum chegará até a nossa vida. Então nós não podemos nos tornarmos escravos e reféns do medo. E eu quero orar nessa noite. Eu não sei se tem algo travando a sua vida, tem algo que vem o medo e você não sabe do amanhã, e aquilo para. Será que vai dar certo? Será que não vai? E eu quero orar nessa noite para que isso seja quebrado nas nossas vidas, para que nós possamos entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós somos Deus. A Bíblia fala assim, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito do quê? De valentia. Olha que coisa. A própria Bíblia fala: Deus não deu esse espírito para nós de covardia, mas de valentia. É que o inimigo vem e quer nos travar no medo. Então eu gostaria de orar. Se você quiser ficar em pé, tem algo que você quer colocar, fala assim: eu quero, sabe, esse medo, eu quero colocar nas mãos do Senhor. Isso que me traz tanto medo, me traz tanto temor. Eu quero clamar nessa noite, eu quero orar ao Senhor, entregar nas mãos do Senhor. Se você está com medo
do amanhã, está com medo de que possa chegar algo na sua vida, entrega nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor coloque sobre a minha vida esse espírito de coragem, tira todo esse medo, seja onde for, em que área for, Deus Ele quer tirar das nossas vidas e nos libertar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero orar nessa noite e entregar em Tuas mãos, ó Pai, cada vida que está aqui, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, quero repreender agora em nome de Jesus todo e qualquer espírito de medo, Pai. Eu quero agora, em nome de Jesus, toda armadilha de Satanás que vem colocar sobre nós o medo de muitas vezes, ó Pai, enfrentarmos problemas, medos que nos aprisionam em circunstâncias, ó Pai. Eu não sei em qual circunstância essa pessoa possa estar aprisionada na vida dela, mas eu quero agora todo medo, ó Pai, nessa circunstância, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu também te peço que o Senhor abra a visão dessa pessoa, ó Pai, que ela não está enxergando nenhuma solução, ó Pai. Tira, Pai, tudo aquilo que o medo está fazendo com que ela não enxergue. Tire da frente dela todo obstáculo para que ela possa enxergar, ó Pai, a Tua solução, ó Pai. Senhor Deus, que é o medo que tirou a confiança dessa pessoa, que ela perdeu a confiança, esqueceu também, ó Pai, o medo que trouxe o esquecimento, onde a pessoa se esqueceu já dos milagres que o Senhor fez, da mudança que o Senhor fez da vida dela, ó Pai. Que o Senhor venha agora tocar em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fortalecendo a memória agora, trazendo a memória tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Pai, eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, cada família que está nos assistindo, toda pessoa que possa nesse momento, ó Pai, estar com medo, estar atemorizada por alguma situação, seja situação material, espiritual, sentimental, ó Pai, uma situação na saúde, seja o que for, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, coloca Tuas mãos, ó Pai, e tira, Pai, em nome de Jesus, todo medo, Pai, e tudo venha a ser feito, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos deu o espírito de valentia e não o espírito de medo, Pai, e que nós possamos enfrentar toda e qualquer situação, ó Pai, assim como Davi enfrentou Golias, ó Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus, que nós possamos enfrentar todo e qualquer gigante que vier sobre as nossas vidas, trazendo medo, que caia por terra agora, em nome de Jesus. É o que nós oramos, ó Pai, e entregamos, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas. Amém. E tudo venha a ser feito para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós oramos, ó Pai, e entregamos em Tuas mãos cada vida dessa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então que nós não tenhamos medo, amém? Quando o medo vier, que é inevitável, que nós possamos nos lembrar de tudo que Deus já fez nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então estamos no final, quero agradecer aos irmãos que assistiram aí, e se você tiver algum pedido de oração, se você entrega nas mãos do Senhor, daqui a pouco nós já vamos estar orando também para encerrar, e já convidar os irmãos, amanhã estamos aqui às 20 horas na oração, estamos orando, então se você puder, venha, esteja orando conosco. Quarta-feira estaremos novamente com o culto aqui pelo Facebook. Se você puder vir também, venha participar conosco aqui, uma bênção, até que mude toda essa situação, que Deus Ele possa colocar as mãos e mudar toda essa história o mais rápido possível, em nome do Senhor Jesus, amém? Então se você tem algum pedido de oração, algo que você precisa, gostaria que você entregasse agora nas mãos do Senhor, que nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero orar agora por essas pessoas que estão nos vendo, ó Pai, nos ouvindo, os irmãos que estão aqui. Eu não sei qual a necessidade, qual é a precisão, mas eu entrego agora em Tuas mãos, ó Pai. Visita cada lar, visita cada casa. Se alguém é enfermo agora, Pai, eu te peço que o Senhor coloque as Tuas mãos, ó Pai, tirando toda a enfermidade, Pai. Pai, visita aquelas pessoas, ó Pai, Todo-Poderoso, que nesse momento, ó Pai, possam estar com algum sintoma, Pai, do Covid, que o Senhor venha tirar todo e qualquer sintoma, Pai. Venha curar, ó Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor abra as portas da providência. Se alguém com alguma necessidade material, que o Senhor, ó Pai, traga providência, Pai. Muda essa história, Deus,
Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, te agradeço por essa noite, te agradeço pelos louvores, pela palavra, Pai, tudo que foi feito aqui, Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço pela vida dos irmãos, ó Pai, agradeço pela vida daquelas pessoas que têm continuado contribuindo com a tua obra, ó Pai Todo-Poderoso, financeiramente. Eu quero orar também, abençoando, Deus, os dizimistas, os ofertantes, ó Pai, cada oferta, cada dízimo, que o Senhor continue prosperando e abençoando, ó Pai. Senhor Deus, cuida dos negócios, cuida do trabalho, cuida da família, Pai, e de tudo que forem fazer. Senhor Deus, eu te peço que eles tenham uma semana abençoada, e que nessa semana, Pai, seja uma semana de novidades, ó Pai, para nossas vidas, de coisas boas, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Leva cada um para casa agora, guardado pelos teus anjos, ó Pai. Livra, Senhor Deus, de todo mal. É o que eu oro e te agradeço nesse momento, em nome de Jesus. E que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para todos sempre em nossas vidas, que possamos dizer amém. Graça e paz, irmãos. Um abraço a todos e até quarta-feira, em nome de Jesus.